E aí, gente, boa tarde pra você, Globo Esporte, dessa segunda-feira, pós-domingão de clássico, é claro, começando nas ruas de Belo Horizonte. Como tá o torcedor depois do clássico? Vitória do Cruzeiro no primeiro clássico na Arena MRV. O Cruzeirense tá feliz, o atleticano tá frustrado, teve provocação, teve confusão. Vamos ouvir o torcedor. Fala, meu torcedor! Valeu, Globo Esporte da Brasa, é pra falar do clássico. Cruzeirão exportação. Estão gritando zero por aqui. Galo! Olha a história, viu? Tem gente que não vai ter noção disso. 1-0 foi bom. Vocês viram cair, nós ajudou vocês. Os cruzeirenses são felizes. Né? Cruzeirense, isso aí, Cruzeirense. Pra frente. A mídia coloca que Atlético é favorito. Clássico não tem favoritismo. A mídia é um absurdo. Absurdo, Rede Globo! Era pra ser uns 3-0 pro Cruzeiro. Vergonhoso. Temos que assumir a responsabilidade de todos os jogadores. Atuação vergonhosa, mas no próximo clássico ele estaria ganhando, como sempre. Deixa eu ver aqui, ó. Olha o Filipão mesmo, gente. Foi mais ou menos. Pior vergonha foi o gol contra. De cabeça manda pro próprio gol, Gemerson. É gol contra no clássico. Gêmeos é cruzeirense. Vou chutar e você tira. Como é que a gente ia fazer? Cruzamento, vai. Cruzeirense que tava lá, né, que era minoria, menos de 10%, reclamou que não tinha papel higiênico no banheiro. Não tinha porta. Imagina você lá fazendo no número 2 sem porta. Nem sai, né? tem. Envergonhado. Não tem como. Tem que recepcionar, independente do adversário, recepcionar bem. Depois do jogo também, o Cruzeiro quebrou uma porção de cadeira lá, quebrou catraca. Isso aí eu não concordo, não. Ó, Ronaldo, o fenômeno, você vai ter que pagar tudo que o seu time quebrou. Torcedores, calma. O diretor do Atlético falou bobagem também, deu? Aí. O diretor do Atlético provocou. Aí foi os filhos do jogador do Cruzeiro. Como é que foi? Joga no meio. Faz parte do futebol, Mas né? a provocação tem que ser Provocação saudável. sadia, saudável. Se não é nós pra ajudar, vocês iam cair. Rapaz, falou que se não era você pra ajudar, ia cair. Como foi no novo Mineirão, como foi na estreia do Mineirão, como foi o primeiro clássico, o Cruzeiro ganhou. Vai ter volta? Vai ter volta, ó. Quem tem mais vitória no clássico é o Galo. Não, Galo! Zero! E clássico é o seguinte, tem que ter paz, sem quebradeira. Dá um abraço aí, atleticano e cruzeirense. Tamo junto, ó. Valeu demais, gente. Chega mais que tá todo mundo falando desse Atlético e Cruzeiro, porque clássico você sabe, né? Começa uma semana antes e termina uma semana depois. A gente tem muito pra te contar, já Henrique Fernandes aqui pra gente falar desse clássico, mas vamos começar te contando a história, como aconteceu dentro de campo essa vitória do Cruzeiro 1-0, primeiro clássico na Arena MRV. Parecia final de campeonato. O Cruzeiro comemora. Derrota o Atlético na Arena MRV. A vibração dos cruzeirenses deu exata dimensão da importância desse jogo. Hoje é clássico, velho. A gente entrou pra história. Tem gente que não vai ter noção disso, mas, cara, a gente entrou pra história, mano. Entre os atleticanos, frustração e revolta. Vergonhoso. Temos que assumir a responsabilidade de todos os jogadores. Quando descia pro vestiário, o atacante Paulinho bateu boca com torcedores. O argentino Pavon também se irritou com os xingamentos. O clássico mineiro deixa os nervos à flor da pele. Provocações fora e dentro de campo. Teve discussão entre os integrantes dos bancos de reservas e ânimos exaltados no caminho para os vestiários. Confusão até na entrevista coletiva. Os dois técnicos falariam nesta mesma sala. Primeiro, o Zé Ricardo do Cruzeiro, e o clube colocou essa bandeira na mesa. O Atlético exigiu que fosse retirada. Sem acordo, quando o treinador chegou, o Atlético, dono do estádio, desligou o sistema de som. Os jornalistas tiveram que se reposicionar para ouvir Zé Ricardo. E o Atlético encheu a sala de seguranças. São dois clubes grandes. Um sobrevive com a grandeza do outro, não tem dúvida nenhuma. E nessas praças no Brasil acontece a mesma coisa. Eu acho que esse tipo de problema acaba solucionando quando a gente tiver um protocolo, né? O Zé Ricardo teve um ataque de fúria com menos de 1 minuto de jogo. Depois que o Bruno Rodrigues deu esse lindo drible no Bruno Fux e cruzou para o William bater prensado com o Arana. Grande jogada do Bruno Rodrigues, meteu para área, o toque pro gol, na trave! O Atlético respondeu nessa falta batida por Hulk. Rafael soltou, o toque, tá viva a bola na área,
Bateu roupa o Rafael Cabral. Hulk criou uma das melhores chances do Galo. Olha o Hulk, ganha da marcação, entra na área, buscou o drible, tocou pra fora, pra fora, pra fora. Esse chutaço do Arana também passou perto. Nos 102 anos de rivalidade, esse jogo foi histórico. Pela primeira vez, Atlético e Cruzeiro se enfrentaram na nova Arena do Galo. E quem esperava um clássico com muitos gols se decepcionou. Especialmente os atleticanos. No segundo tempo, o time do Filipão não deu nenhum chute a gol. Ele não pode chegar em casa dentro da nossa torcida, na nossa casa, e não impor jogo, ver o time jogar. Isso é inaceitável. Não pode aceitar uma coisa dessa. Hoje, quem apresentou o jogo equilibrado e quem mandou no jogo foi o Cruzeiro. À vontade na casa do rival, o Cruzeiro sentiu que dava para vencer. Esse é o Arthur Gomes, na área, bateu de direita, Everson! Lucas Silva mandou esse foguete. Queimou nas luvas do Everson. Aos 41 minutos do segundo tempo, veio a vibração dos cruzeirenses. William cruzou e o zagueiro Gemerson fez um gol contra. Gol do Cruzeiro! De cabeça manda pro próprio gol Gemerson, é gol contra no clássico. O Cruzeiro segurou 1-0 e voltou a vencer depois de 4 jogos no Brasileirão. É uma vitória para lavar a alma, realmente. Precisava, estamos numa situação incômoda ainda, não condiz com o grupo que nós temos, em hipótese nenhuma. O Atlético perdeu a segunda partida seguida em casa e ficou mais longe da zona de classificação para a Libertadores. Não adianta nós ficarmos procurando uma justificativa, o Cruzeiro foi melhor. Eu não gosto de falar palavrão, mas tem que ter mais culhão para jogar. Os cruzeirenses nunca vão esquecer esse clássico. Vitória no primeiro duelo na nova casa do rival. Valeu 3 pontos, mas eu creio que essa vitória tem um pouco a mais do que os pontos. Mexe com muita gente, principalmente eu, que sou torcedor do Cruzeiro, e nos dá moral, né, as pernas ficam mais leves. Por ser um clássico, o primeiro clássico aqui dentro da casa do Atlético, sem dúvida tem um gostinho especial. Henrique Fernandes aqui no estúdio do Globo Esporte pra gente falar muito desse clássico. Boa tarde, Henrique, tudo certo? Tudo certo, meu cara. Foi surpreendente pra você? Cara, o resultado nem tanto. A gente já viu em alguns momentos o time que chega embaixo é ganhar do time alto no clássico. É clássico e vice-versa. Agora, a maneira como o Cruzeiro construiu o resultado foi segundo tempo do Cruzeiro muito forte, conseguindo dominar o Atlético mesmo jogando fora de casa. Olha os números aí. Os números aqui da segunda etapa. A gente ouviu o Guto falando que não teve finalização do Galo. Finalização certa realmente não teve. Nenhuma finalização no gol do Rafael Cabral no segundo tempo, 2 só. E finalizações distantes, né? Olha o número de escanteio, 6-0 pro Cruzeiro. O Cruzeiro chutou 9 vezes, 3 no gol. E o que é mais curioso, o gol do Cruzeiro não sai numa finalização do Cruzeiro, né? Pois é, foi um gol contra. E você acha que o Gemerson falhou? Ele tinha que ter ido com o pé? Ele podia ter entrado de outra forma na bola, sem dúvida nenhuma. Mas o que eu acho que aconteceu foi que o Cruzeiro bate rapidamente uma falta. Você vê que não tem ninguém encostado no William para evitar o cruzamento. E o William coloca uma bola traiçoeira. Não é uma bola simples. Mas evidentemente o Gemerson poderia ter entrado, se tivesse mais ligado, né? Com a perna para fazer o corte mais simples da jogada, né? De cabeça ficou muito mais difícil. E ainda mais perverso o lance, porque ele toca de cabeça e tira do alcance do Everson, né? Se ele coloca a bola um pouquinho pro lado, o Everson faz a defesa. Ontem o craque do jogo foi o William, eu vi a transmissão, você votou. Isso. Mas quem você acha mais que fez a diferença pra essa vitória do Cruzeiro? 2 caras pra mim fizeram um ótimo clássico, um deles o Lucas Silva, porque ele fez 2 funções. Acho que no primeiro tempo ele foi mais volante, no segundo tempo ele foi adiantado pra ser mais meia. E acho que foi um jogador crucial pro Cruzeiro ter o que o Zé Ricardo exaltou muito depois do jogo, que foi um controle e uma calma pra jogar. Então acho que o Lucas foi muito importante. E outro que foi muito importante também foi o Bruno Rodrigues, cara. Porque o Bruno o tempo todo esteve atento ao jogo, levando dificuldade pro Atlético, dando trabalho. O Bruno jogou de ponta esquerda uma parte do jogo. Iniciou como centroavante, mas depois jogou de ponta esquerda. Então acho que essas 2 peças, o Lucas Silva e o Bruno Rodrigues, esses 2 fizeram um bom jogo. E o Bruno como esse falso 9, né? Que se espera tanto dele. Você falou dos méritos do Cruzeiro, mas houve também demérito do Atlético. O que faltou pro Atlético conseguir igualar esse jogo? Aproximação de Hulk e Paulinho. São as 2 peças mais importantes, que tem que estar mais próximas. Começaram o jogo mais centralizados, depois o Paulinho foi pra ponta. No final, quando o Kardec entrou, o Hulk foi pra ponta também. Mas esses 2 não estiveram próximos. Por mérito do Cruzeiro, que deixou pouco a bola no pé dos atacantes do Galo, mas eles também não conseguiram entender o jogo. Primeiro clássico no ano que o Hulk passa em branco, né? Ele tinha feito o gol nos outros 2 gols de falta. Não conseguiu aparecer bem no clássico ontem.
Tá certo, Henrique. Obrigado pelos recortes. Antes de você ir, clássico costuma ter muita provocação, né? Muita provocação. Tem a provocação que é sadia, saudável, faz parte do jogo, mas tem algumas coisas que fogem do controle e são bem feias, né? E teve de tudo. Galo! Esse é o jogo que o Cruzeiro vai ganhar e nós vamos virar a chave. E o Galo também não vem de uma fase boa nem o Cruzeiro. Aí vai ser meio a meio. 2-0. 3-0. 1-0. E daqui pra frente é só vitória. Vamos, vamos, Cruzeiro! Vamos, vai ganhar! Onde você for, só pra ver você jogar! Pra ir atrás do time dessa vez, os cruzeirenses tiveram que passar por esse monte de provocação que os torcedores do Galo deixaram pelo caminho. Você acha que a vizinhança aqui ficou um pouco preocupada por ter a torcida rival perto agora dessa vez? Dá uma complicada, né? Nos jogos que antecederam o Cruzeiro e Atlético, as torcidas estavam se misturando aqui na rua. E parece que dessa vez não aconteceu isso não. Água mineral e refrigerante tá rolando. Vocês já provaram essa barba dele aqui? É paixão estampado na cara. O barbeiro chama Paulinho? Não, o barbeiro sou eu mesmo. E essa coroa aí? Coroa é essa aí? É, rei da arena, né, velho? Inauguração é nossa, aqui é Galo. A experiência tá boa, mas essa rede, o tapume ali, ó o ponto cego, esse vidro aqui, não dá pra gente assistir o jogo. Tá complicado. A torcida do Cruzeiro fez algumas reclamações. Uma delas que a rede de proteção estaria atrapalhando a visão do jogo. Parece que interfere mais, que fica os quadradinhos, sabe? Não foi aprovado isso não. E um ponto cego criado pelo tapume, instalado como medida de segurança pela Polícia Militar. A gente não tá tendo visão ao gol, né? Então acaba prejudicando bastante a gente, que é torcedor do Cruzeiro. A placa aqui tá tampando o gol, aí tampa a nossa visão. Outra reclamação foi sobre os banheiros. Não havia portas nas cabines, papel higiênico nem sabonete. Arrancaram as portas do banheiro, não queria dar papel higiênico, porque falou que a gente ia quebrar as portas. Não tinha porta no banheiro feminino, eu acho uma falta de respeito, porque a gente não tem privacidade. O Cruzeiro condenou a atitude do Atlético. Disse que as medidas descumprem a lei geral do esporte e ferem a boa-fé e o espetáculo do futebol. O Atlético alega que a decisão de tirar esses itens foi tomada com base no monitoramento das forças de inteligência para evitar o vandalismo. O Galo também registrou nas redes sociais fotos que mostram depredações no setor de visitantes. Segundo o clube, a torcida do Cruzeiro quebrou catracas, cadeiras e equipamentos de segurança. Na arquibancada, a vibração da torcida do Cruzeiro mostrava satisfação com o que se via em campo. Bola pra área, vem o Judizinho pro gol! Gol! O Cruzeiro faz 1-0 para levantar sua torcida. A comemoração do lado azul contrastava com a apreensão dos donos da casa. Brigas na torcida, invasões de campo, marcaram um tenso final de jogo dos atleticanos. Enquanto em um banco de reservas a cabeça estava baixa, no outro as mãos pediam o fim de jogo. O árbitro vai apitar pela última vez. O Cruzeiro comemora. Derrota o Atlético na Arena MRV. Uma vitória depois de 4 jogos na estreia na casa do adversário, que marca o reencontro dos jogadores com a torcida. A gente tava com saudade de comemorar com os jogadores, né? Hoje eles honraram a camisa do Cruzeiro, né? E a gente honrou aqui como torcida, cantando o tempo inteiro. E tem que ser assim daqui pra frente. Com o apoio deles, a gente é muito mais forte. É a grande vitória do Cruzeiro nessa Série A até aqui. É o Machado provocando, hein? E esse estádio aqui hoje, ele está inaugurado e batizado pelo maior de Minas. O clássico é assim, uns choram e outros sorriem. A gente vai ser assim, o Cruzeiro vai sair sempre sorrindo e o Atlético vai sair chorando, é normal, não tem jeito. E aqui, a casa é nossa! É nossa! É nova! Chave em casa nova! Sobre a
remoção de portas nos banheiros, além dos artigos de higiene, a Polícia Militar disse em nota que essas ações são de responsabilidade do clube mandante do estádio. E ainda sobre possíveis ameaças de torcedores visitantes a funcionários da arena, a PM informa que nenhum boletim de ocorrência foi registrado. Seguinte, bora lá na Arena MRV, onde tá a Rafaela Potter, porque o Atlético tá fazendo um levantamento dos prejuízos no estádio durante o jogo de ontem, cadeira, catraca quebrada. Conta pra gente, Potter, boa tarde pra você. Oi, Maurício. Ótima tarde para você e para todo mundo que está acompanhando a gente no GE. A administração da Arena informou que hoje, às 3 horas da tarde, será feita uma vistoria para contabilizar exatamente isso que você disse. Danos, prejuízos, depois do clássico, infelizmente, né? Mas ontem, a gente até viu na reportagem que o Atlético, nas redes sociais, divulgou a informação de que no setor visitante, cerca de 150 cadeiras foram quebradas, danificadas, além de câmeras, alarmes e também ali as catracas também com danos. A gente tem também a informação, Maurício, da súmula, porque a arbitragem relatou na súmula ali no fim da partida que copos foram arremessados, no total 10 copos em 2 momentos do segundo tempo e, segundo a arbitragem, esses copos foram arremessados pela torcida do Atlético. Na súmula também ficou ali relatado que sinalizadores foram acesos tanto pela torcida do Cruzeiro como pela torcida do Atlético. A gente segue acompanhando porque o Atlético pode ser punido pelos copos arremessados. Maurício. Essa é a parte chata do clássico, né, Rafa? Obrigado pelas informações. A gente quer ver o futebol sem vandalismo, sem violência. Parada rápida no Globo Esporte. Na volta a gente fala de Brasileirão. Vou te mostrar a tabela. O Cruzeiro deu uma respirada. O Atlético ficou um pouco afastado do G6. Vou te mostrar a matemática, que também não é o meu forte. Mas, ó, fim da 28ª rodada e eu vou te mostrar como é que ficou a tabela. Cruzeiro respirou, abriu 4 pontos de vantagem pro Z4 porque os concorrentes na luta pelo rebaixamento perderam. A rodada foi muito boa pro Cruzeiro. O Atlético tá aqui na briga para entrar no G6, agora 1 pontinho de diferença em relação ao Grêmio. Vai pegar o Bragantino na próxima rodada. O Cruzeiro tem confronto direto contra o Bahia. O Botafogo segue tranquilo na liderança. Por hoje é só. Estamos repercutindo o clássico da Arena MRV. Com 42.058 torcedores que marcaram presença na arena, pouco mais de 3 milhões, aliás, de 3 milhões de renda, né? R$3.034.566,50 e pouco mais de 3.600 cruzeirenses nessa conta de 42.058 torcedores. Vamos para o lado alvinegro. No primeiro bloco falamos do lado do Cruzeiro, agora a repercussão com personagens do Atlético. O Hulk, grande líder do time, grande nome, liderança técnica e também pensando fora do campo, né? Hulk desabafou, mandou recados após a derrota. Jogando com o nosso maior rival, contra o nosso maior rival, e a gente não jogar, não impor jogo. Vergonhoso. Um dos jogos mais feios que a gente fez a nível de jogar, a gente não tentou jogar. A gente viu o nosso adversário jogar, isso é vergonha, eu tenho que ter vergonha na cara e assumir essa responsabilidade. Qual que é o tamanho dessa derrota, Hulk? Além do fator histórico, matemático, né? Poderia ter empurrado o Cruzeiro para uma zona de rebaixamento. Qual que é o tamanho dessa derrota? Não, a gente não estava preocupado em empurrar ninguém para a zona de rebaixamento, estava preocupado em chegar no nosso objetivo, que é a Libertadores. A gente tem que esquecer quem é o nosso adversário. Temos que ter o nosso foco, nosso objetivo, que é chegar na Libertadores. Agora, se continuar assim, não vai chegar. Não é possível perder 2 jogos em casa, com todo o respeito. Não pode perder para o Curitiba em casa, não pode perder para o Cruzeiro em casa. Temos que assumir essa responsabilidade, temos que ser homem e assumir. Independente de quem joga ou de quem entra, tem que entrar e dar o seu melhor. É clássico, meu, é clássico. Não tem que ter bola perdida, a gente não pode chegar em casa diante da nossa torcida, na nossa casa, e não impor jogo, ver o time jogar. Isso é inaceitável. Não pode aceitar uma coisa dessa. Por que jogos tão distintos, Hulk? Com o Palmeiras, um Atlético, né, imponente pra cima, e quando chega aqui, como foi contra o Curitiba hoje, o time sem volúpia, sem amassar o adversário? Cara, é uma mesma pergunta que você me faz, eu também faço para mim, para meus companheiros, porque não é possível, a gente vem como eu te falei, foi cansativo o último jogo, mas cara, pelo menos tentar jogar, a gente tem que tentar jogar. Nosso time não jogou, porque a responsabilidade é nossa que tá ali dentro, não pode, poxa, a gente, cara, hoje em dia é muito fácil você fazer uma leitura dentro de campo. Eu tava chamando o nosso time e vendo que ele estava com 3 jogadores no meio de campo lá, rodando a bola com facilidade, a gente tava sendo muito passivo, é só encurtar, subir um pouco mais. Mas aí, né, cara, tem coisas que só tem que se lamentar. E hoje tem que lamentar, assumir a responsabilidade, ninguém fugir da responsabilidade, porque a derrota fomos nós que perdemos, não desmerecendo o adversário, que eles jogaram sim para ganhar, a gente não jogou e não merecia ganhar o jogo.
Este Hulk mandou recados quanto à postura do Atlético. Em poucas palavras, Gemerson fez gol contra, reconheceu a falha. Felizmente ali eu fui tentar tirar, a bola foi pro gol. Felizmente agora é levantar a cabeça e próximo jogo. Diretaço, Gemerson. Otávio, volante, falou de mais uma oportunidade perdida em casa pelo Atlético. Cara, é como a gente fala, um jogo dessa grandeza, contra um clássico e principalmente primeiro jogo clássico decisivo dentro da Arena MRV e dentro das pretensões que a gente tem, que é entrar definitivamente ali para a fase dos classificados para a Libertadores, infelizmente deixamos mais uma oportunidade de escapar. Não tem que se lamentar, agora já temos quarta-feira mais um jogo importante, a gente tem que vencer para voltar de novo, chegar próximo e perder, como hoje não pode perder uma oportunidade dessa de passar para entrar nesse grupo classificatório. Agora não tem que se lamentar, já trabalhar, focar no próximo jogo. Infelizmente perdemos uma oportunidade, um clássico onde não pode perder. Otávio, o Atlético não existiu no segundo tempo, a gente pode falar assim. O Cruzeiro foi muito melhor e o discurso meio que se repete do que foi contra o Coritiba. Então, o que fazer mesmo? Porque ganhou do Palmeiras e agora teve outra derrota dentro de casa. Cara, é como a gente fala, não tem muito o que tá falando, lamentando, porque a gente está perdendo oportunidades que podem fazer diferença lá na frente. De novo, uma oportunidade que a gente fala contra a equipe, mas é clássico, cara. Clássico é um jogo decisivo, onde a gente não pode descuidar em nenhum momento. A gente já tinha ensaiado 2, 3 vezes cobrar rápido, a gente permitiu acontecer isso. Infelizmente, numa ocasião, se o árbitro apitou ou não apitou, não vem ao caso, mas eles saíram, fizeram o gol e, infelizmente, agora não tem que se lamentar, não podemos ficar perdendo essas oportunidades. O próximo jogo já é decisivo e a gente tem que vencer. Este Otávio, Luiz Felipe Scolari, Felipão, destacou a superioridade do Cruzeiro. Nós apresentamos contra o Palmeiras um jogo bem equilibrado. Hoje, quem apresentou o jogo equilibrado e quem mandou no jogo foi o Cruzeiro. E nós perdemos porque o Cruzeiro foi e teve a qualidade melhor que a nossa, não conseguimos criar, não conseguimos jogar uma partida razoável para boa, nem no primeiro tempo, foi mais ou menos, e o Cruzeiro se aproveitou, fez o seu trabalho, venceu o jogo. E ficamos aí devendo ao nosso torcedor, porque tínhamos a expectativa de voltar a fazer uma boa partida, não fizemos. Então, quem merece os parabéns de quem fez o certo foi o Cruzeiro e não nós, o Atlético. Nós mantivemos a equipe de quarta-feira porque tivemos uma atuação muito boa e depois fizemos as mudanças que achamos que tínhamos que fazer para alguma situação do jogo. Essas mudanças nesse jogo não foram as mudanças que aconteceram em outros jogos ou lá principalmente contra o Palmeiras. E o Cruzeiro jogou aquilo que tinha que jogar, venceu. Não adianta nós ficarmos procurando uma justificativa, o Cruzeiro foi melhor. Alguns jogos atrás, o senhor disse que chegar ao G6 Libertadores seria um inferno. Teve a chance com o Curitiba, perdeu, não chegou. Teve a chance de ganhar do Cruzeiro, perdeu, não chegou. O senhor diria que chegar uma vaga a Libertadores, o Galo vai passar, digamos, muito aperto, vai sofrer para chegar lá? Vai sofrer para chegar. Todo mundo sabe, senão nós estaremos numa posição muito melhor. Desde o início foi assim e nesses momentos principalmente vem acontecendo. Mas nós trabalhamos e queremos e colocamos na cabeça dos nossos jogadores que vamos estar entre os 6 que provavelmente estarão numa Libertadores no ano que vem. Vamos brigar por isso em todos os jogos, ansiosos ou não, ou conseguindo dar o passo que a gente quer ou não, mas a gente vai brigar por isso até o final. Luiz Felipe Scolari, técnico Felipão, disse na entrevista que o Atlético vai sofrer para conquistar a vaga à próxima Libertadores. É tema para debate também já já. Domingo, Sávio Baião de volta com impacto nos números e a chance desperdiçada pelo Atlético. Baião. João Vitor Cirilo, a derrota no Clássico é claro que pesa, e pesa muito. O Atlético na 7ª posição com 43. A gente fazia a conta para o Atlético entrar no G4. E além da derrota do Atlético como mandante na Arena MRV, o Atlético ainda viu o Bragantino vencendo, o Flamengo vencendo e o Palmeiras vencendo. Distanciando o G4. O Palmeiras agora, o 4º colocado, tem 47, o Atlético tem 43. Distanciando esta pontuação. Mas não tem nada perdido para o Atlético.
mas precisa fazer algo diferente daqui para frente, ou voltar a vencer uma sequência de partidas para que recupere posições no Campeonato Brasileiro, Cirilo. Valeu, Domingo Sávio Baião. Cláudio Rezende está chegando, mais do Atlético nesse primeiro tempo. Alô, Cláudio. Alô, Cirilo, um abraço a você, aos nossos comentaristas, quem nos acompanha no Rádio Esportes desta segunda-feira, sem tempo para ficar lamentando mais um tropeço em casa na Arena MRV. Os jogadores do Atlético já se reapresentaram agora pela manhã, dia de juntar os cacos, pensar também na próxima rodada. Assim como aconteceu depois do jogo contra o Coritiba, o Galo vai ter que se recuperar como visitante. Na outra oportunidade deu certo, venceu o Palmeiras no Allianz Parque. Agora é o vice-líder, o Bragantino, quarta-feira no estádio Nabi Abichedi, que fica no interior de São Paulo, em Bragança Paulista. E para esse jogo, o Filipão, ele tem 2 desfalques importantes. Zagueiro Lemos e o meio-atacante Zaratio, que receberam ambos ontem terceiro cartão amarelo e cumprem suspensão automática. No caso da defesa, como o Gemerson fez gol contra, a torcida pegou no pé dele, a questão psicológica aí pode pesar. O técnico Felipão tem, por exemplo, o Igor Rabelo, que já vem treinando há algum tempo depois de uma lesão muscular. Pode ser a escolha dele, já pensando também nesse pouco tempo aí para o Gemerson se recuperar na parte psicológica. E no lugar do Zarate, o Pavon é a primeira opção. Só que ontem o Pavon teve uma atuação muito abaixo, errou tudo no clássico diante do Cruzeiro. Amanhã ainda tem um treino antes da viagem ao interior de São Paulo, Cirilo. Valeu, Cláudio Rezende. Vamos trazer também a repercussão do que aconteceu fora de campo, problemas relacionados ao clássico, provocações foram registradas aqui e ali e respostas também importantes quanto a problemas fora do campo de um clássico. Poderia ser enaltecido pelo que aconteceu no campo de jogo, mas temos que falar também do extracampo. Thiago Reis, ao vivo no Rádio Esportes. Boa tarde, Thiago. Boa tarde para você, Cirilo, para quem nos acompanha na Itatiaia, 12:16. Cirilo, ontem acompanhamos, desde as primeiras horas da manhã, tudo que envolveu o clássico antes, durante e depois da partida e muita reclamação. Primeiro, Cirilo, reclamação que registramos, nosso Fabrício Calazans estava lado a lado com a torcida do Cruzeiro e trouxe ao vivo as primeiras queixas em relação ao setor visitante da Arena MRV. Naquele momento, os relatos da torcida do Cruzeiro davam conta de banheiros, inclusive o feminino, sem as portas individualizadas, não tinha papel higiênico, não tinha sabão, não havia também a cerveja com álcool, apenas cerveja zero para o setor visitante, enquanto no restante todo do estádio havia a venda normal e o consumo da cerveja com bebida alcoólica. Os torcedores do Cruzeiro se queixaram bastante deste tratamento que receberam na Arena MRV, das condições também de higiene para acessar banheiro, para acessar o estádio, com muita reclamação. Aí foi a vez, depois do jogo, do Atlético reclamar, mostrando, inclusive com fotos, e para quem tá na live, se você ainda não tá no YouTube, o Itatiaia Esporte bombando, vamos mostrar na live os danos causados pela torcida do Cruzeiro, segundo o Atlético. Você tem imagens das cadeiras quebradas, o Atlético também alega que todas as catracas do setor visitante foram danificadas, banheiros também depredados, tem vaso sanitário que foi entupido propositalmente e o Atlético fazendo também estas alegações. Dentro de campo, a provocação já começou com o volante do Cruzeiro, Felipe Machado. Ele fazia gestos ao final da partida como se estivesse jogando milho, distribuindo milho dentro do gramado, o que gerou revolta também do lado atleticano. Depois, foi a vez do Cruzeiro manifestar a sua revolta na entrevista coletiva. O técnico Zé Ricardo se preparava para falar, foi colocada uma bandeira do Cruzeiro sobre a mesa, tampando a logo do estádio da Arena MRV, o que gerou um desconforto entre as assessorias de Atlético e Cruzeiro, e aí foi a vez
da assessoria do Atlético desligaram o microfone da coletiva, fazendo com que todos os repórteres tivessem que se aglomerar ali em cima do técnico do Cruzeiro para fazer a entrevista acontecer, o que gerou também bastante descontentamento por parte do Cruzeiro. Hoje, novos capítulos, novas medidas, eu conto para você no Rádio Esportes. Mas, ô Cirilo, o Atlético, informação apurada com exclusividade pela Itatiaia, marcou para hoje, às 3 da tarde, uma vistoria na Arena MRV. Na sexta-feira, o Atlético levou um funcionário de um cartório aqui de Belo Horizonte e também esteve presente na sexta-feira um funcionário do Cruzeiro para fazer a vistoria do local. Hoje, o Atlético vai levar novamente esse funcionário do cartório para registrar os danos que estão na Arena MRV. E com isso, a ideia do Atlético é enviar o prejuízo ao Cruzeiro. Se o Clube Celeste não pagar, o Atlético vai acionar a justiça para tentar receber os danos causados no estádio pela torcida visitante. Eu lembro, Cirilo, que na quarta-feira havia uma reunião entre Atlético, Cruzeiro, Federação e demais responsáveis. Eu perguntei à época ao Henrique Ambrogini, que era o diretor, que é o diretor de operação do Cruzeiro, e ele já havia dito que o Cruzeiro não iria se responsabilizar por danos, inclusive solicitou um reforço da segurança para que não houvesse esse tipo de prejuízo. Então, ao que tudo indica, é caso que vai girar na esfera judicial, com o Atlético cobrando os danos da diretoria do Cruzeiro pelo que aconteceu na Arena MRV, no setor de visitantes. Certo é, Cirilo? Muita coisa ainda a ser relatada e a Itatiaia sempre lado a lado com o torcedor vai trazer tudo isso, ouvindo todos os lados, como manda o bom jornalismo. A Itatiaia não perde clássico. Ao vivo, 12h21, Rádio Esportes. Thiago Reis, eu volto com você, Cirilo. Obrigado, Thiago. Daqui a pouquinho tem Rádio Esportes Debate, tem intervalo interativo no YouTube, vamos falar mais disso também, mas fato é, muito protagonismo para quem não deveria ter protagonismo em um clássico, em um jogo tão gigante como este superclássico Cruzeiro e Atlético. Cláudio Rezende está chegando, segundo tempo do Galo. Fala, Cláudio. Cirilo, o Atlético vai para Bragança Paulista com a crista baixa após essa derrota, sempre é muito traumática no clássico, ainda mais ter sido o primeiro clássico da Arena MRV, simbólico, torcedor na bronca. E hoje, inclusive, a gente vai ter a nossa mesa redonda a partir de 9h da noite pelo YouTube, site, aplicativo da Itatiaia. E eu, Henrique André, Léo Figueiredo, vamos ouvir bastante o torcedor, hein? Pelo chat, tanto no @Itatiaia Esporte quanto no Itatiaia Oficial, desse momento do Atlético. Qual será o impacto, o que o torcedor tá visualizando aí após essa derrota complicada no clássico para o restante da temporada? Se o Galo vai ter forças, o Felipão disse claramente na entrevista que o time vai sofrer bastante, na visão dele, para conseguir essa vaga a Libertadores da América do ano que vem. Mas, mesmo com a derrota, Atlético e Bragantino têm uma das melhores campanhas do retorno. O Bragantino é o melhor de todos. Até aqui são 20 pontos. O Galo é o quarto melhor, com 16 pontos ganhos neste retorno do Campeonato Brasileiro. Tem um treinamento que vai acontecer amanhã à tarde, seguido de viagem. O Atlético vai em voo fretado até Guarulhos. De Guarulhos pega o trecho final de ônibus até a cidade de Atibaia, que fica bem próximo ali de Bragança Paulista, até o jogo de quarta-feira, buscando recuperação contra, portanto, o melhor time do retorno do Campeonato Brasileiro. Cirilo. Valeu, Cláudio Rezende. Evidentemente temos que falar de destaques negativos. Qual foi o principal destaque negativo do Galo no jogo de ontem? Pode ser coletivo ou individual, Léo? Eu acho que no coletivo a atitude do Atlético, Cirilo, sabe? O Cruzeiro estava disputando um clássico muito importante, um clássico histórico. O Simões está aqui com a gente no debate, ele pode falar melhor do que eu da importância que é uma vitória nesse primeiro clássico, na história do estádio novo do Atlético. Isso vai ser lembrado durante anos. Eu já comentei aqui que hoje já ouvi de cruzeirenses e atleticanos que essa é uma vitória maior do que o 6-1. Alguns cruzeirenses falaram que não, porque o 6-1 eles gostam mais. Outros falaram que sim, porque carimbaram o estádio do Atlético. Mas a maioria dos atleticanos falaram que essa derrota tá doendo mais do que o 6-1. Porque era a casa. O Galo, pela primeira vez na sua história, tem sua casa.
Então, eu acho que os jogadores do Atlético não tiveram a dimensão disso. Porque lá no Cruzeiro, o Lucas Silva falou depois do jogo que ele passou para os caras a importância de ganhar aquele jogo, que era um divisor de águas para o Cruzeiro, que ia ajudar demais. E acho que dentro do Atlético, a malfadada declaração de que nós não temos mais rival, o clássico não existe, eu acho que isso reverberou lá dentro, sabe? Vamos ganhar a hora que quiser, estão disputando para não cair. Meio que igual foi com o Curitiba. E aí, amigão, o clássico não se joga, clássico se ganha. E se ganha muito com coração. O Cruzeiro teve mais coração e teve muito mais bola também. Porque não foi, diferentemente do jogo com o Coritiba, o Galo não tomou um gol da intermediária quando tentava controlar o jogo. Não, o Cruzeiro controlou o clássico. O Cruzeiro não só ganhou o clássico, o Cruzeiro mandou no jogo com um time inferior ao Atlético. Então, se isso não reverberar lá dentro do Galo, se não tiver uma cobrança maior, Cirilo, eu não gosto de usar e não concordo com a palavra vergonha, vexame, porque não é perder um clássico. Um clássico é um jogo diferente. Mas que, com certeza, não é um jogo normal para se tratar quando se ganha, que vai lá para cima, e quando perde, vai lá para baixo. Não é. E acho que dentro do Atlético não deram a devida dimensão ao que esse jogo significava. É só ver a repercussão frente à própria torcida, que tá pé da vida com o time por causa de ontem. Alexandre Simões, minha pergunta é muito simples. Por que o Cruzeiro venceu o clássico, Alexandre? Ô, Cirilo, você quer uma resposta simples? Pode ser. Porque jogou melhor do que o Atlético. Achei que você ia dar que eu dou nele nas jornadas, porque fez gol. Não, mas acabou que nem fez gol, né? É verdade. Merecia fazer o gol. O Cruzeiro já venceu. O Cruzeiro já venceu o jogo nesse Campeonato Brasileiro sem dar um chute pro gol, né? A diferença de ontem é que contra o São Paulo não tinha finalizado, né? E ontem finalizou bastante. Aliás, o jogo começou com a bola no travessão do Atlético, né? Quem tá no YouTube tá vendo, lance inclusive. que seria gol contra, né? O Bruno Rodrigues faz a jogada de linha de fundo e o Arana desviou contra o próprio Patrimônio. Ô Cirilo, eu fiz uma coluna ontem falando das lições do clássico, né? Eu acho que a maior lição que o Cruzeiro tira do clássico é de que o Bruno Rodrigues tem que jogar pelo lado esquerdo. Não tem a menor dúvida. Ele é desproporcional ali. Todos os momentos que o Bruno foi pra ponta esquerda, surgiu alguma coisa no clássico. Surgiu. Ele como o jogo começou com isso. Ele deu uma caneta de letra no Fux, jogou a bola pra área, o Arana pra cortar, e ali não tinha rotação a fazer, jogou no travessão do Everson, né? Então, eu acho que é minimizar demais dizer que o Atlético jogou mal. Eu acho que o esporte coletivo tem um time de cada lado e você precisa respeitar as estratégias. E as estratégias do Cruzeiro foram muito mais eficientes para barrar um adversário que tecnicamente é superior. Não, é inegável que o Atlético tem peças de uma qualidade muito superior ao do Cruzeiro, mas no jogo de ontem isso não fez diferença, muito pelo contrário. Se o primeiro tempo foi equilibrado, com o Cruzeiro começando melhor e depois o Atlético tomando as rédeas, o segundo tempo só um time jogou, né, Léo? Ô, Simões, vamos lá. Vou até respirar aqui, porque primeiro, qualquer comentário que seja feito de crítica ao Atlético não pode ser desassociado de mérito ao Cruzeiro. Sabe? Eu vejo muitas análises. O Felipão isso, o Hulk aquilo, o Gemerson isso, beleza. Mas o Cruzeiro ganhou o clássico. Não foi um jogo que o Atlético foi melhor, mas o Cruzeiro achou um gol. Porque foi com um gol contra. Não. O Cruzeiro mereceu ganhar o jogo. Segundo tempo, o Cruzeiro engoliu o Atlético. O Filipão tomou o famoso nó do Zé Ricardo. Foi um banho de bola que o Cruzeiro deu, com um time inferior ao Atlético. Então, que o Cruzeiro tenha tido respostas para vários problemas que ele tem. Citou aqui o Simões, o Bruno Rodrigues jogar na esquerda, não tem comparação. Que o Rafael Papagaio tem que ser o centroavante. Que o Lucas Silva tem que jogar com 2 volantes atrás dele. Então, eu acho que o Cruzeiro ontem teve certezas que, para se livrar do rebaixamento, vai ter que jogar, inclusive, com o espírito que teve ontem. Porque tem que jogar com a pegada que teve ontem. Agora, pegada é uma coisa que o Atlético não teve. Agora, soberba, teve muita. Começa com uma declaração infeliz de uma pessoa da direção do Atlético. Mas muito infeliz. Que parece desconhecer e desrespeitar o clássico. E eu disse ontem e repito, respeitem o clássico. Respeitem a história dos dois lados. Respeitem o adversário, respeite o estádio do adversário, respeite a bandeira do adversário, respeite o espaço da coletiva do adversário, porque muita gente, e aí não estou falando só da declaração do André Lamonier, não, muita gente
esquece do tamanho desse jogo e do que ele importa. Para não ter papel higiênico no banheiro. Sabe? Para não conseguirem dialogar ao ponto de você não pode pôr uma bandeira aqui, porque aqui está a marca do estádio que você está. A estrutura que está aqui. Se você for jogar no Santiago Bernabéu, vai estar lá escrito Estádio Santiago Bernabéu. Mas isso incomoda tanto ao ponto de tem que pôr uma bandeira. Que nem aparece, viu, gente? Que nem aparece, porque todo mundo fecha no Zé Ricardo. Umas picuinhas, uma pequeneza que o nosso clássico não pode ser tratado assim. Então, que tirem lições, que o Galo tire lição de que não se ganha jogo de véspera, porque teve soberba sim, como teve contra o Coritiba. O Atlético não se mobilizou para o clássico, como o Cruzeiro se mobilizou e merecidamente ganhou. Mas que fora do campo também, a gente pare de ter cada papelão que fica tomando boa parte dos nossos comentários de noticiário, quando a gente tinha que estar falando de uma grande vitória do Cruzeiro e de problemas que o Filipão precisa resolver, que ele não consegue no time do Atlético. Acho que é muita gente que não contribuiu 1% com a história do clássico, que quer ter protagonismo nesses momentos e, infelizmente, acabam conseguindo, por diversos aspectos. O Alexandre Simões, quando registramos há pouco a entrevista do Hulk, claramente revoltado, e registramos também, aliás, ontem na jornada esportiva na íntegra, a entrevista coletiva do Luiz Felipe Scolari e há pouco também alguns recortes, eu enxergo 2 pontos diferentes. A revolta de um cara que está aqui há muito tempo, o Hulk, um cara que se entrega bastante e que, tendo feito bom jogo ou não, ele é um componente de um time já há bastante tempo e é um dos líderes técnicos e também pensando na liderança em si, né, no dia a dia, no vestiário do clube, um dos líderes, uma das caras do time. E, de um outro lado, o Filipão, por exemplo, citou na entrevista coletiva de um Atlético que com certeza vai sofrer para chegar à vaga à Copa Libertadores. Ele disse também, em alguns pontos da entrevista, de um Cruzeiro que, para ele, não está lutando contra o rebaixamento. Enfim, eu enxerguei que talvez nem todo o Atlético tivesse claro na sua mente, tivesse claro na cabeça do que o clássico representava para a instituição, para o clube. Não sei se isso foi para dentro de campo, Simões. Ô Cirilo, sabe por quê? Daqui 40 anos, né, 22 de outubro de 2063, vão fazer matérias lembrando do primeiro clássico da Arena MRV e que o Cruzeiro venceu. Tá? Agora, com o primeiro clássico na Arena MRV, não se falou do primeiro clássico no Mineirão, que não acabou, sabiam disso, né? Quando ela passou um arteiro, marcou um pênalti lá pro Cruzeiro, o Cruzeiro já venceu por 1-0, os jogadores até brigaram com a polícia, o jogo não acabou. Esse também não acabou ainda não, tá indo pra justiça. Pois é, exatamente. Briga. Entendeu? De que, o primeiro clássico em Lourdes, o Cruzeiro ganhou por 3-1 lá em 1929, tinha 10 dias só de inauguração do estádio Antônio Carlos, entendeu? Isso era um momento histórico. Era um momento histórico e muito importante para o torcedor atleticano, pro cruzeirense também. Mas o que eu tô dizendo assim, a revolta do torcedor atleticano, ela é mais do que justa, porque quando você dita o que provoca o favoritismo no futebol, isso não quer dizer que vai ganhar o jogo. Mas você cita mando de campo, você cita a maior qualidade técnica do time, você cita o melhor momento do time e tudo estava ao lado do Atlético. Aí, de repente, ele pega o rival, né? Ele pega o rival e o maior rival, e é rival sim, né? Quem fala que não é porque não conhece a história do clássico, não conhece a história do futebol, e quem fala que não tá desrespeitando o Cruzeiro, não. Tá desrespeitando o Atlético. Sabe por que tá desrespeitando o Atlético? Porque o vídeo foi usado no Cruzeiro. E esporte coletivo, ele vive de motivação também. Então, a partir do momento que você é diretor de um clube e dá munição pro outro, você não tá cumprindo o seu papel. Tá jogando contra. Você não tá trabalhando pra quem te paga. Né? Então, um desastre, total e absoluto. E eu que gosto de história, eu fico revoltado com esse tipo de coisa. Porque você tem no futebol alguém que não conhece a história do clássico, a história do Atlético e Cruzeiro, do Cruzeiro e Atlético, é lamentável. Isso é lamentável em todos os pontos. Em todos os pontos. Tá? Mas eu acho, Cirilo, que representava demais pro torcedor atleticano e ele viu o rival fazer a festa no primeiro clássico na casa dele. Isso é tão forte, mas tão forte, que vocês sabiam que o copo do jogo
virou um troféu pro Cruzeirense? Com certeza, tá lá, o primeiro Sabia clássico disso? na nossa casa, alguma coisa assim que tá escrito lá. Cruzeirense levou o copo embora e vai gravar. Olha o que é a rivalidade. Com O certeza. tamanho dessa rivalidade do maior clássico mineiro, um dos maiores do Brasil, entre dois rivais gigantes. Dois rivais gigantes. E só quem não conhece a história do futebol diz que não é rival. Com certeza. Assino, Alexandre Simões. Ô, Léo Figueiredo, a Itatiaia vai continuar o debate sobre o clássico ao longo da nossa programação. Atlético, Cláudio Rezende. O clássico de ontem teve o maior público da Arena MRV, Cirilo. Mais de 42 mil torcedores presentes e também a maior renda do novo estádio. Mais de 3 milhões de reais líquidos. Depois do Bragantino, na quarta-feira, no interior de São Paulo, o Galo terá mais 2 jogos na Arena MRV para se recuperar em casa. Fluminense sábado e Fortaleza na outra quarta-feira.